Olá, curioso e curiosa do direito! Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Curioso, o seu espaço para desvendar as complexidades do mundo jurídico de uma forma leve, objetiva e, claro, super curiosa. Eu sou Tomás Bezerra e no nosso encontro de hoje vamos mergulhar em Direito Penal 1. E podem se preparar porque no final tem o nosso tradicional e desafiador quiz verdadeiro ou falso. Hoje, a gente vai percorrer o que se chama de caminho do crime, do pensamento até a ação, para responder a uma pergunta fundamental, que é exatamente esta. Quando que um pensamento vira crime? Parece simples, né? Mas não é. Em que momento um plano cruza aquela fronteira e se torna algo que a lei pode punir? Bom, o direito penal tem um nome para isso, um conceito-chave chamado iter criminis. É latim e significa literalmente o caminho do crime. Então, vamos começar a trilhar esse caminho. Para a gente entender essa transição do pensamento para a ação, a lei é bem didática. Ela divide essa jornada em etapas, sabe? E é essa estrutura que vai mostrar para a gente quando uma atitude começa a interessar de fato para a justiça. Bora ver como isso funciona na prática. Olha só, esse aqui é o nosso mapa para hoje. O iter criminis se divide basicamente nessas 4 fases aí: cogitação, preparação, execução e, por fim, a consumação. Cada uma delas tem um peso completamente diferente para a lei. Então vamos analisar uma por uma para entender o que cada uma significa, beleza? Começando pelo começo, né? A cogitação. Essa fase é toda interna, acontece só dentro da cabeça da pessoa. É a ideia do crime, o plano mental. E aqui tem um ponto super importante. O nosso sistema jurídico não pune pensamentos. E por quê? Por causa de um princípio chamado princípio da lesividade. Basicamente, para ter crime, tem que ter pelo menos um risco real de dano a outra pessoa. E, convenhamos, um simples pensamento não faz mal a ninguém, certo? Fica só no campo das ideias. Beleza, superamos a fase do pensamento. E a preparação? Aqui a coisa começa a sair da cabeça e ir para o mundo real. É quando a pessoa começa a arrumar os meios para cometer o crime. Mas atenção, essa distinção aqui é crucial. Em geral, a preparação também não é punível. Por exemplo, alguém planeja matar outra pessoa e compra uma arma. Esse ato de comprar a arma não é tentativa de homicídio, ainda é só preparação. Agora, o pulo do gato é o seguinte: e se essa pessoa não tem porte de arma? Aí ela já cometeu um crime. Mas não é tentativa de homicídio, e sim o crime autônomo de posse ilegal de arma. Entende a diferença? A preparação só vai ser punida se o ato de se preparar sozinho já for um crime. E agora a gente chega no ponto de virada, o ponto sem retorno. É aqui que as coisas ficam sérias de verdade do ponto de vista legal. A gente está saindo da preparação e entrando na ação. É o momento em que a linha é cruzada. A execução. É nessa fase que o agente começa a fazer exatamente aquilo que a lei penal descreve como crime. É quando ele bota o plano em movimento. Os juristas chamam isso de realizar o núcleo do tipo penal. Nome complicado, né? Mas pense assim, é o verbo do crime. Se a lei diz matar alguém, a execução começa quando a pessoa atira ou dá a facada. É a intenção virando ato concreto. E, finalmente, a consumação. Esse é o destino final do iter criminis. É quando o crime se completa, quando todos os elementos que a lei descreve acontecem. No caso do homicídio, é a morte da vítima. Se for um furto, é quando a pessoa pega a coisa para si. É o momento em que a ação preenche todos os requisitos da lei. O plano, do ponto de vista do criminoso, deu certo. Tá, mas e quando o plano dá errado? A gente sabe que nem sempre as coisas saem como planejado. O direito penal pensa nisso também e tem umas categorias bem específicas para quando a execução até começa, mas o crime não se consuma. E olha, essas exceções são fascinantes. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira e mais famosa é a tentativa. Sabe o que é? É quando a pessoa começa a execução, faz o que precisa ser feito para consumar o crime, mas não consegue por motivos que fogem ao controle dela. O exemplo clássico: atirar em alguém para matar, mas a vítima é socorrida a tempo e sobrevive. A pessoa queria o resultado, mas algo externo impediu. Isso é punível? Com certeza. Só que a pena é menor do que a do crime consumado, claro. Agora, se segura aí, que a gente chegou numa situação ainda mais curiosa. O crime impossível. O nome já diz tudo, né? É uma tentativa que, desde o comecinho, já estava fadada ao fracasso. Era impossível dar certo. E a lei, muito sabiamente, entende que não faz sentido punir uma ação que nunca jamais ofereceu um perigo real. O primeiro tipo de crime impossível é por ineficácia absoluta do meio. Imagine a cena. Alguém quer envenenar outra pessoa. Mas, sem que ela saiba, o veneno, na verdade, foi trocado por bolinhas de chocolate. A intenção de matar existe, mas o meio que a pessoa usou,
o chocolate, é totalmente incapaz de causar a morte. Não tem como. Por isso, não há crime. O segundo caso é a impropriedade absoluta do objeto. Pensa assim, o objeto do crime é aquilo ou quem sofre a ação. O exemplo clássico da doutrina é tentar praticar um aborto numa mulher que não está grávida. O objeto material do crime, que seria o feto, nem existe, então não tem como o crime acontecer. É impossível. Mas e se, no meio do caminho, a pessoa simplesmente muda de ideia? A lei também pensa nisso. O que acontece quando o próprio agente, por vontade própria, decide parar tudo e abandonar o plano? Vamos ver? Olha só, aqui temos duas situações bem diferentes, mas parecidas. A primeira é a desistência voluntária. É quando a pessoa está executando o crime e, no meio do caminho, antes de terminar tudo o que precisava fazer, ela para, por vontade própria. Já no arrependimento eficaz, a pessoa vai até o fim. Ela faz tudo o que era necessário para consumar o crime. Mas aí se arrepende e faz alguma coisa para impedir que o resultado aconteça. Tipo, atira na vítima e depois a leva para o hospital e salva a vida dela. E o que acontece nesses casos? A lei dá um belo incentivo. A pessoa não vai responder pela tentativa do crime que ela queria cometer, mas só pelos atos que ela já tinha praticado. Ok, agora a gente vai entrar num tema um pouquinho mais complexo, mas que é fundamental para entender tudo isso: a causalidade. Ou seja, como é que a lei conecta uma ação a um resultado, principalmente quando tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse esquema aqui, que veio das anotações originais do estudo, mostra a estrutura básica. Para existir um crime material, a gente precisa de três coisas: uma conduta, ou seja, a ação, um resultado, e conectando os dois, o famoso nexo causal. Pensa nele como uma ponte. Tem que existir uma ponte clara entre a ação da pessoa e o que aconteceu no final. Mas a vida real é complicada, né? Às vezes, outras causas entram no meio do caminho. São as concausas. A lei divide elas em dois tipos, como a gente vê na tabela. A absolutamente independente é aquela que não tem nada a ver com a ação do criminoso. Ela ia acontecer de qualquer jeito, então ela quebra aquela ponte, o nexo causal. Já a relativamente independente tem alguma relação com a ação original. Foi tipo um gatilho. Aí, geralmente, a conexão continua existindo. Só que tem uma exceção que é crucial. Se acontece uma coisa depois da ação, uma causa que é superveniente e que é totalmente imprevisível, fora do normal, essa causa quebra o nexo. O exemplo clássico de livro é esse. Uma pessoa leva uma facada, vai para o hospital, está se recuperando, mas o hospital pega fogo e ela morre no incêndio. Veja bem, a morte foi por causa do incêndio, não diretamente da facada. O incêndio foi algo totalmente fora da curva. Nesse caso, quem deu a facada responde por tentativa de homicídio e não pelo homicídio completo. Faz sentido, né? Ufa, percorremos um longo caminho, hein? Da cogitação até as concausas. Agora, para ver se tudo ficou bem claro, chegou a hora do nosso quiz. Um verdadeiro ou falso rápido para a gente testar os conhecimentos. Preparados? Vamos lá, primeira pergunta: verdadeiro ou falso? Planejar um assalto a banco com um grupo de amigos é sempre punível como um ato preparatório. E aí, o que acha? Só planejar em grupo já é crime? Pensa um pouquinho no que a gente conversou sobre a fase de preparação. E a resposta é falso. A mera preparação, mesmo em grupo, não é crime. Para que esse planejamento fosse punido, seria preciso algo mais, como, por exemplo, a formação de uma associação criminosa. E para isso, a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, diz que o grupo tem que ser estável, permanente e com o objetivo de cometer vários crimes e não só um isolado. Segunda pergunta, agora sobre aquela mudança de ideia. Verdadeiro ou falso? Se alguém atira em uma pessoa, mas logo depois se arrepende e salva a vida dela levando para o hospital, essa pessoa não é culpada de tentativa de homicídio? E aí, verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Esse é o exemplo perfeito do arrependimento eficaz. A atitude voluntária de impedir o resultado faz toda a diferença para a lei. O agente não responde mais pela tentativa de homicídio. Ele vai responder, claro, pelo dano que já causou, como a lesão corporal, por exemplo, mas não pela tentativa de tirar a vida. E essa última pergunta do quiz nos leva a uma reflexão final, né? Agora que a gente conhece todo esse caminho, desde o pensamento até a consequência, o que é mais surpreendente na definição de um crime? Será que é o fato de um pensamento, por pior que seja, não ser punível? Ou a ideia de que um arrependimento eficaz pode mudar completamente a consequência legal de um ato? Fica aí a questão para a gente pensar. E é com esse desafio que a gente chega ao final do nosso encontro de hoje. Espero que essa nossa conversa tenha sido útil e que o quiz tenha dado aquele up nos estudos. Muito obrigado pela companhia e por dedicar seu tempo a aprender aqui no Legalmente Curioso.
E se os resumos e materiais que eu organizo estão ajudando nos seus estudos, e se você quiser apoiar esse trabalho, sinta-se totalmente à vontade para fazer um Pix. Qualquer contribuição, por menor que seja, já faz uma baita diferença e me motiva a continuar compartilhando tudo com muito carinho e dedicação. Um forte abraço e até o próximo encontro. Não se esqueça de compartilhar com os colegas, hein?